Então, hoje a gente tá falando aqui com a Jéssica. A Jéssica é lá de Fortaleza também, já conheço ela desde lá, e é arquiteta também. E a Jéssica migrou aqui para os Países Baixos, não foi isso? Para a Holanda, inicialmente, foi direto para cá. E Jéssica, por que que você decidiu migrar? Assim, o que que te fez ter essa vontade? O que que aconteceu na sua vida que você decidiu largar o Brasil para vir para cá? Pronto. A minha primeira experiência morando fora foi em 2012. Na época, eu fazia faculdade ainda, e aí existia acordo bilateral, né? Que são duas universidades que mandam alunos entre si. Então, o pessoal, no caso da Espanha, né, ia lá para minha faculdade e o pessoal de Fortaleza ia para a É Espanha. verdade, tu morou na Espanha um tempo, agora que eu tô lembrando. Aham. Sim, foi a primeira vez que eu morei fora, né? Então, assim, nessa época, durante a faculdade, eu sempre falava, eu quero fazer intercâmbio, eu quero fazer intercâmbio. Uhum. E foi muito legal, assim, os 6 meses que eu passei lá. Mas tanto antes como depois desse intercâmbio, eu não tinha vontade de morar fora, não. Assim, pensava em ficar em Fortaleza mesmo. Não era um plano imigrar, era realmente aconteceu, foi natural. Depois Isso. da. Aham, boa. E, é, e até porque eu gostei muito da Espanha, mas eles estavam se recuperando de uma crise financeira. Então eu via que os espanhóis mesmo não tinham muita oportunidade de trabalho, de emprego. Então eu nem pensei em ficar Uhum. lá. Só que nessa mesma época que eu apliquei para esse intercâmbio, que era um acordo bilateral, também foi na mesma época que surgiu o Ciência Sem Fronteiras. Uhum. E aí eu pensei, vou aplicar também. Eu apliquei para os dois, e aí eu não passei no Ciência Sem Fronteiras, fui para a Espanha. E quando eu voltei, eu pensei, ainda está rolando, vou aplicar novamente. E Uhum. aí apliquei novamente, e dentro de 6 meses eu já estava indo para o segundo intercâmbio, que foi de um ano na Bélgica. Tá certo. Caramba, nem lembrava de tudo isso, Jéssica, é verdade. Depois você foi morar na Bélgica, ok. Sim. Então, já na Bélgica foi outra experiência. Uhum. É, tipo, na Espanha era uma coisa mais confortável, porque eu fui com uma colega da minha sala, dividir apartamento com outra menina de Fortaleza. A Uhum. cultura não era tão diferente. Não é Já tão na drástica a mudança, aham. Isso, mas ao mesmo tempo, assim, foi uma experiência libertadora, porque eu fui sozinha, não conhecia ninguém. Fui conhecendo as pessoas por grupo de Facebook. As pessoas faziam grupos, tipo assim, quem passou nesse edital para ir para a Bélgica Tá. nesse mês, vamos lá criar um grupo. E aí fui criando um grupo, cheguei no aeroporto, conheci uma menina de Recife, que estava indo para a mesma cidade que eu. E aí, é, chegando lá, me virei, fui conhecendo gente e a bolsa era suficiente para me manter tranquilo, então eu fiquei de repente independente financeiramente, Sim. e o que foi muito legal, me senti muito empoderada. Que máximo, né? A mulher sozinha no outro país e, nesse caso, você conseguiu sua independência com a bolsa. Assim, conquista tua. Massa. Assim, e nos dois intercâmbios, né, a gente não sabe se vai ficar na Europa ou não, então viajei bastante Como se o com... mundo fosse acabar durante esse intercâmbio, eu entendo. E o que é mais legal é que hoje é, eu posso, como eu trabalho aqui, eu posso viajar, vamos dizer, com mais conforto, eu posso acessar coisas que eu não acessava antes, por exemplo, para um restaurante bom numa viagem. Mas, assim, as memórias dessa época são muito legais. Do Massa. jeito que dava, a gente se virava, né? Dia de Ryanair, pegava ônibus, ficava em hostel, ia para museu. Eu lembro que tinha algumas cidades que museu era grátis para estudante, Aham. então aproveitava, comia sanduíche, mas era muito legal. Eu nunca sabia quando ia ser a próxima viagem com quem, porque uma hora você conhece uma amiga, na outra hora você já estava planejando viagem com a amiga. Uhum. É tudo muito intenso. Sim, maravilhoso. Então, essas experiências de intercâmbio te deram abrir essa visão para um dia mudar para a Europa. Isso. Hum. E eu fiquei com muita vontade, depois de retornar da Bélgica, né, que foi um ano, eu fiquei com Uhum. muita vontade de retornar. Gostei Tá. muito mesmo do estilo de vida. Mas, assim, eu não tinha a mínima ideia como isso ia acontecer. Uhum.
E isso, assim, foi algo que me deu muita ansiedade, muito estresse, muita tristeza, mas só sofrendo. Ansiedade, né? Sofrer Sim. antes do Por momento, antecedência, por sim, sim. antecedência, porque, Aham. porque as coisas têm que ir acontecendo, né? Você não podia É, imaginar onde você ia estar agora, né? Como as coisas isso, aconteceram. Aham. isso. Na época eu não via muito as possibilidades, né? E aí eu retornei ao Brasil, como eu falei, fiquei com muita ansiedade, tristeza. Mesmo antes de retornar, eu já estava sentindo assim, porque como eu falei, né, foi uma experiência muito diferente, né? Eu moro com a minha mãe e dependo dela, aí de repente vou morar sozinha e não enfim, aí E voltar tem para o aquela mundo, situação. né? Tem o mundo Sim, todo pra você do seu jeito e você se identificou com isso. E assim, voltar pra aquela situação meio que traz do incômodo e pra algumas pessoas, que foi o teu caso. sim. Uma coisa que eu quero falar, né, que cada experiência é muito única, né? Não tem Exato. jamais como eu falar para a pessoa vai ou não vai. Porque depende exatamente do que você gosta, é isso que você falou. Foram experiências com perrengues até. Mas então você voltou pra Fortaleza e aí depois você voltou pra lá, se formou, terminou a faculdade Isso. lá, não foi isso? Isso, eu me formei, terminei a faculdade. Eu fiz até pós-graduação, na verdade, um MBA, né? Uhum. E foi uma época difícil, porque, como eu falei, eu tava sofrendo de ansiedade. Nessa época que eu me formei, eu escutava muito pessoas falando: ninguém tá contratando arquiteto, o Uhum. escritório de arquiteto X demitiu todo mundo, ficou só com o estagiário. Só piora a ansiedade, né? Uhum. Mas, claro, se eu pudesse voltar atrás, eu ia dizer, menina, se acalma, que tudo se resolve. Mas na hora, Sim. o desespero, a ansiedade toma conta, né? Mas você E, também era muito novinha também na época, então você queria ter essa vida e é normal, aham. uhum, Você ainda isso. é novinha, mas você era mais novinha. Eu tenho 34 anos. Sim. Mas sim, a gente ainda é os Uhum. novos 20. Aham. É, e, é, e daí, como eu falei, foi um período bem difícil, mas assim, eu tentei de tudo. Eu trabalhava no escritório, depois eu me formei, e fiquei nesse escritório, depois Aham. eu passei a trabalhar sozinha e tinha alguns clientes e fazia esse MBA. Por que que eu fiz esse MBA? Porque a minha irmã tinha feito, aí eu pensei, se a minha irmã fez e a minha mãe pagou, ela vai pagar para mim também. Eu pedi para minha mãe fazer MBA, esse MBA Sim. na Unifor, né? Aí, assim, eu me dediquei bastante. Eu lembro que eu participava de grupo de estudo, fazia coisas extras, mas nada de aparecer um emprego nessa área, nada. E aí, como eu falei, eu fazia projetos sozinha e tava dando certo, mas, como eu falei de novo, a ansiedade, né? Quer que tudo seja Uhum. muito rápido. Quer saber tudo. E não tava no ritmo que eu queria, digamos assim. Mas estava dando certo sim. Mas enfim, aí eu terminei o. Quando eu estava prestes a terminar o meu MBA, ou assim que eu terminei, foi muito próximo, eu conheci o Uhum. meu atual noivo, o Vincent. Uhum. E a história dele também é bem engraçada, então acho que vale a pena contar aqui também, como Tá, é que ele sim, foi claro. parar no Brasil. Então você conheceu ele no Brasil, é isso. Sim, Aham. ele tinha um relacionamento de já muitos anos, mais de 10 Uhum. anos, e eles compraram uma casa juntos e moraram juntos uns anos e foram reformar essa casa. Nessa reforma, é, ele ficou muito, muito, muito estressado e eles terminaram. E aí Desse jeito. ela Olha só, falou, uma obra acabou com o relacionamento do teu atual. é bom pra mim, né? Enfim, triste pra eles. E Sim. aí ela falou pra ele, vou ficar aqui terminando a reforma, vai morar na casa dos teus pais. E daí ele foi morar com os pais, mas não se adaptou, né? Uhum. E aí ele começou a olhar para onde ele podia ir, já que ele não queria ficar morando com os pais. E aí ele simplesmente a KLM tinha aberto um voo, criado um Uhum. novo voo direto a Amsterdã Fortaleza. E por esse voo ser novo, tinha promoção. Daí ele Uhum. clicou, ele não sabia nem o que era Fortaleza, mas ele clicou na promoção. E aí ele disse que quando a gente vê uma promoção, às vezes vai fazer o check-out, né? Tem muitos valores incluídos.
Mas que não, aquela Sim. promoção do jeito que tava prometendo era o valor final. Uhum. Tipo, ele, na época, 250 € ida e de volta. Fortaleza Amsterdã é muito Caramba. barato. Mesmo na época, Uhum. era sempre em volta de 700 €, né? E aí ele comprou o voo e falou pros pais que ia pra Fortaleza. Aí a mãe dele, para de brincadeira. Isso numa terça-feira. Aí, não, não, tô brincando, eu vou quinta-feira. Caramba, sim. E aí, e aí ele foi. E a família preocupada, porque ele mesmo foi dar o Google e infelizmente não apareceu muitas coisas boas de Fortaleza. Ah, tá. Mas ele foi. E eu tô não preocupada. Aí ele passou 2 semanas nessa viagem, mas ele amou. Adorou ficar lá, alugou um apartamento na beira-mar, adorou. Deu tudo certo. Se apaixonou por Fortaleza. Sim, e aí ele pensou, voltou pra Holanda, né? E pensou, vou voltar novamente e vou passar 3 meses lá em Fortaleza trabalhando online. Assim, Uhum. ele pôde fazer isso porque ele tem uma empresa e o sócio dele tinha ido morar na Polônia. Aí o sócio dele já tinha colocado tudo online. Assim, hoje em dia é Uhum. muito normal, né? Todo mundo, depois do corona, trabalha remoto e tudo, mas na época era Sim. uma coisa mais diferente. Mas como ele tinha ido morar na Polônia, né? A gente já usava muito Microsoft Teams, ligação, Asana, que é uma plataforma de gerenciamento de projetos. Uhum. E aí ele pôde também fazer isso. Que máximo, aham. Sim. Ah, isso foi em 2018, né, que eu conheci ele. Uhum. Porque eu me formei em 2016, aí depois eu fiz o MBA, terminei em 2018. Assim, é engraçado, quando eu fazia o MBA, eu falava, eu botei uma meta na minha cabeça, né? Quando eu terminar esse MBA, eu vou dar uma virada na minha vida. Mas eu não sabia o que seria. Mas eu Deixou determinei. aberto e aconteceu, É, exatamente. É isso. E Que massa. aí, na segunda vez que ele veio, passar 3 meses, ele fez um Tinder. Ele nunca tinha feito, porque namorava desde muito novo. E daí ele disse que foi o meu primeiro match. Que foi o primeiro. Aliás, que eu fui o primeiro match dele. Uhum. E aí a gente começou a conversar. Eu desinstalei o aplicativo. Por quê? Porque eu Uhum. conversava com várias pessoas e tinha muita gente sem futuro, já tava sem paciência. Sim. Aí eu desinstalei e não continuei a conversa. Aí ele foi me procurar no Facebook. Ele disse que passou umas meia hora procurando, porque eu acredito, porque o meu nome é muito comum. Sim. Não é fácil, realmente. Aí ele botou meu nome e foi procurando. Aí ele me mandou mensagem no Facebook. E por que você parou de falar comigo? Eu fiz alguma coisa errada. Aí eu, não, não fez, é porque eu tava sem paciência. Aí a gente, desde então, começou a sair. E ele tava sozinho 3 meses, né? Até veio, nesses 3 meses, veio um amigo visitá-lo e o irmão Uhum. também, pra uma semana, mais ou menos. Mas ele tava sozinho, então toda hora ele queria fazer alguma coisa. Aí eu, não, eu tenho que trabalhar. Aí, não, vamos caminhar na beira-mar. Aí eu, não, enfim. Mas a gente ficou se vendo quase todo dia. Começaram, então eles largaram mais. Sim. E Coisa aí, bonita. Aham. e aí quando ia completar os 3 meses e ele ia embora, a gente conversou e eu decidi que ia também. Caramba, mas um mais impossível do que o outro, então aí Sim, já, que história. Aham, que massa. foi. Mas sim, é porque tem coisas que são pra ser mesmo, né? Que olha a quantidade de coincidências pra chegar aonde chegaram. E aí você decidiu que você vinha, tá? E agora começa a sua história de migração. Então você decidiu, você já queria vir, realmente. Então foi só Sim. o apoio pra isso. Assim, tem que querer muito. Uhum. Tem que querer muito, porque é, não foi fácil. Eu Não foi imagino, eu fácil, imagino. assim, pra ele, pra mim. E ele também estava passando por um momento difícil, né? Porque imagina, a pessoa já tem um relacionamento longo, né? Uhum. E tá é, se esforçando para reformar a sua casa e de repente tem que vender. Uhum. É, então, assim, como eu falei, tem que querer Sim. muito. Sim, porque a vida dele já estava toda, ele tinha que refazer a vida, né? Arranjar um novo rumo e você também estava atrás de voltar pra Isso, cá, mas também não imaginava que ia ser tudo isso, sim. Que ia sim, ser dessa forma, na verdade, né? Você imaginava de outras formas. Mas aí você isso. já veio com ele, então, quando ele voltou dos 3 meses dele. Isso, só que quando eu vim, era com visto de turismo, né? Então só podia ficar Uhum.
3 meses. Então a gente ficou Sim. 1 ano e meio dessa maneira. Eu ia, ficava 3 meses nos pais dele, na casa Uhum. dos pais dele com ele. Aí depois que acabava os 3 meses, eu voltava para o Brasil e ele voltava comigo, ou então eu voltava, Uhum. ele vinha um mês depois. E foi assim por 1 ano e meio, até que saiu o meu visto de partner, né? Tá. Então, na Holanda existe essa opção que a pessoa não precisa casar, mas ela Ok. precisa ir no consulado de São Paulo, no consulado da Holanda em São Paulo, e fazer provas de holandês nível A1, né? Que é o nível básico. Então você teve que aprender holandês ainda nesse 1 ano e meio. Sim, Ok. Que máximo, sim. meu Deus. A prova, a prova era tanto da língua como de conhecimentos do país. Uhum. Tipo, coisas assim, quem é a princesa da Holanda, esse tipo de É, eles coisa. têm rei, Isso é verdade. tem Que família real massa. aqui. Sim. Sim, aí eu tive que ir para São Paulo fazer uma prova, né, de conhecimentos da Holanda e de holandês. E aí consegui o meu visto de partner. E o que eu ia falar é que não precisa casar, só precisa comprovar que o seu relacionamento não é falso. Então, junto com a prova, eu também tive que mandar um documento, tipo um dossiê, né, com fotos, com Uhum. passagens, com textos, explicando um pouco da nossa história, né? Porque tem gente que quer aplicar para esse visto sem nem ter visto a pessoa, tipo um namorado Tá. online, Aham. Sim, enfim. sim. E Tem que daí, provar que existe uma relação anterior ao pedido do visto. Interessante. uhum, isso. Uhum. Muito interessante saber isso. É importante que as pessoas saibam disso, ou seja, existe então na Holanda um visto que você não precisa casar, que a gente tem muito essa associação na mente de que você tem que ter uma relação de casamento, mas não, então só consegue provar um relacionamento, um namoro, realmente já seria suficiente, mas com esse dossiê e com esses conhecimentos também, você ainda fez prova, né? Não foi assim tão simples. Sim, Mas sim, isso. aham. Quando a gente fala de Holanda, né, é um país pequeno, mas que tem as próprias regras, né, e a própria organização, e já é diferente da Alemanha, por exemplo, que eu moro 5 minutos da Alemanha, 5 minutos da Bélgica, que eu moro na fronteira, né? Mas Sim. você atravessa para a Alemanha, já vão ser outras regras, tanto para o Uhum. visto como para coisas pequenas. O preço da Coca-Cola é diferente, porque aqui vai ter um imposto para, como é que eu posso falar? Imposto para desestimular as pessoas a comprarem. Já na Alemanha esse imposto não existe. Interessante. Então vai existir uma diferença aqui no preço Tipo, da. compensa. Sim, sim. E Aham. principalmente cosméticos compensa muito. Caramba, nossa, É. interessante. Aham. E cigarro, por exemplo, aqui é muito caro, e que eu concordo. Mas Sim. lá é mais em conta. Assim, mesmo sendo um país vizinho, né? As leis são bem diferentes, né? Os impostos são diferentes, tudo é diferente. Então, na Holanda não precisa casar. E na Bélgica, por Uhum. exemplo, eu acho que precisa, mas já não precisa fazer a prova de holandês. É, isso. Aí, esse foi o visto que eu consegui vir. E aí, desde então, você tá morando aí? Desde quando conseguiu esse visto? Então, já tem o quê? 2019, então, que você mudou? 20? Então, odeio a outra história. Temos uma pandemia no meio dessa história. Exatamente, acho que eu cheguei na Holanda dia 6 de março. Uhum. E quando eu vim, a minha mãe é enfermeira e muito cuidadosa, ela já falou: minha filha, use máscara no avião. Então ela pegou, comprou as máscaras e me deu e eu usei no avião. Mas eu era tipo ET, porque ninguém tava usando a máscara. Uhum. Ainda não era pandemia ainda, né? Então, tipo, que é essa louca usando máscara? Aí, quando foi, acho que 2 semanas, e teve o primeiro lockdown. Fecharam tudo. Nossa, chegou na beira do. Nossa. E sobreviveu a um lockdown recém-imigrante. Como que foi isso? Recém-migrando, né, pra cá. Olha, pra dizer a verdade, assim, não foi uma época tão difícil pra mim. E eu fiquei muito feliz de não estar em Fortaleza. Por quê? Porque a minha mãe já é idosa e mora no apartamento. Uhum. E ela realmente seguiu bem a risca, né? Por motivos óbvios, mas ela não saiu do apartamento por, assim, por 6 meses. E Uhum. aqui, eu e o Vincent, a gente tinha alugado uma casa. Antes do meu visto sair, ele já alugou uma casa. Então, quando eu cheguei realmente com o visto, a gente tinha uma casa alugada. E Uhum. aí a gente ficou arrumando a casa. E podia, tinha muito loja fechada, mas podia ir para loja de
materiais de construção. Então, vocês brincaram de ajeitar a casa durante esse tempo, vocês estavam de lua de mel também, né? Recém morando juntos. Então não foi a Sim, pior situação. Ok. sim. É uma coisa que também esqueci de contar, Aham. é que é, quando eu conheci ele, eu tinha alguns clientes, né, que eu fazia arquitetura de interiores. Uhum. E aí eu continuei os projetos que eu tinha em andamento, mas eu não fechei novos projetos. Uhum. E aí a primeira vez que eu vim para Holanda, né, como turista, ele conversou com um arquiteto que ele conhecia e eu fiz um mês de estágio com um arquiteto aqui, arquiteto de interiores. E esse estágio foi maravilhoso, maravilhoso. Assim, fui um mês todo dia full time, né? Conheci novas tecnologias na época. Isso eu tô falando de 2018, começo de 2019. Eles já tinham Uhum. uma câmera que coloca no espaço e essa câmera gera uma imagem 360. Caramba, que máximo. Aham. Aí você não precisa medir lá. Você consegue abrir esse programa e das imagens tirar todas as medidas, porque elas são corretas. Caramba, até hoje eu não sabia disso. Que interessante. E ela gera essa imagem, ela gera tipo um projeto 3D mesmo de como tá agora a situação do prédio, Mas automático. aí depois você consegue utilizar eles, tipo, no Revit, no Isso, SketchUp, algo assim. era no BIM, Ok. eu não lembro se era No Revit ou Revit, aham. ArchiCAD, era um dos dois. Também. Uhum. Foi muito legal esse estágio. Mas, tipo, era um estágio, então eu recebi um valor simbólico, né? E como eu Uhum. mencionei, ele estava também passando por um momento de muitas Muita mudanças. transição na vida dele, sim. Aham. Então, assim, não tinha como eu ficar sem trabalhar assim, a diferença de custo de vida Brasil e Holanda é muito alta. Imagina eu ganhar dinheiro com um projeto no Brasil e gastar lá. Não ia render muito dinheiro, né? Sim. E aí, então, desde o começo, fui auxiliando ele no que eu conseguia. Mesmo eu Uhum. sendo arquiteta e ele tendo uma empresa de TI, que era especializada em websites, Uhum. mas eu falava, vou te ajudar no que der. E Começou a assim, trabalhar com ele, então. e assim Aham. eu comecei a fazer websites. Caramba, e aí você aprendeu isso também, que é super importante. Que máximo. Aham. Boa. Sim, então Então, foi. Uhum, pode falar. então, realmente, a questão do trabalho, você começou assim, mais com esse estágio, depois você conseguiu trabalho na arquitetura. Eu nunca trabalhei Oh, como arquiteta aqui. Eu já é trabalhei sério. numa empresa de engenharia civil. Interessante isso. Mas hoje você tá trabalhando com o quê, exatamente? Então, hoje eu voltei a fazer websites. Mas é uma longa história. Caramba! Porque Então, realmente tá nisso. Aham. eu cheguei e fui ajudá-lo, como eu falei, né? E ele tem um sócio, então o sócio dele também me ensinou muita coisa. Uhum. Mas eu não era a minha área, né? Então não tinha como eu viver disso. Eu conseguia ajudar ele por algumas horas por semana, mas não dava para viver Sim. disso. Então ele foi avisando para os clientes, para o networking dele, né, que eu estava procurando um emprego. Uhum. E, e um dos clientes dele precisava de alguém que fizesse diagramação, pegar um documento e entregar todo bonito Uhum. no InDesign. Porque esse Ok. documento iria ser usado para ganhar uma. Como é que fala? Uma Uma licitação. licitação, Aham, exatamente. Então tem que ok. ser um Uhum. documento bem apresentado, né? E também com Uhum. mapas. Então, mesmo antes de eu morar aqui, o vice já tinha falado para o cliente dele que eu fazia isso. Ele mandou um arquivo no Word para mim, para eu ajeitar. Eu Uhum. mandei para ele, mas nada aconteceu por muito tempo. Daí, quando eu É meio tava. desesperador, né, essa fase, até conseguir alguma coisa. Sim, sim. Mas até que foi rápido, assim, porque eu cheguei Uhum. em março, como eu falei, né? E aí, esse cliente eu já tinha mandado para ele há muito tempo, não tinha acontecido nada, como eu falei. Só que passou o tempo, ele precisou de alguém que fizesse isso novamente e a pessoa que ele sempre contava não estava disponível. Aí ele lembrou de mim. Uhum. E aí ele me contratou para um projeto temporário para eu diagramar documento para ser usado na licitação. E aí, como é que fala? Depois disso, ele me ofereceu o contrato. Então, em março, eu cheguei na Holanda e em agosto eu já tinha um contrato. Ah. Não, Aliás, em então julho eu já tinha um realmente contrato e em agosto eu já começava. comecei. Então, não demorou Uhum. tanto. É, realmente não foi a pior situação.
Sim. Não. E ainda mais você ainda tava com seus clientes no Brasil e tudo, então foi um pouco. Fora que tava no meio da pandemia, né? Você conseguiu um emprego, um trato no meio da pandemia também é muita coisa já. Sim, aí eu Sim, fiquei nessa empresa por quase 2 anos, mas, como eu falei do visto, né? Lembra que eu tive que ir para São Paulo fazer uma prova de holandês? Foi a sim. primeira prova. Também tinha que fazer uma segunda Ah, prova. Depois que chega aqui, eles te dão 3 anos para fazer essa prova. ok. Aí já essa prova já é outro nível de holandês e outro nível de Uhum. conhecimentos da Holanda. E aí trabalhei nesse lugar há 2 anos, mas era full time, né? E fazia muita hora extra, que era o Tá. combinado. Faz hora extra e ganha um bônus no final do ano, né? E Uhum. aí eu saí porque eu tinha que terminar essas provas e tirar minha carteira de motorista também, porque eu tinha no Brasil, mas E não é nossa, válida aqui. essa é a coisa que eu acho que todo mundo que vai migrar tem que ter uma noção, que praticamente todos os documentos que a gente tirou no Brasil, a gente tem que tirar novamente no novo lugar que a gente vai. Então é uma burocracia boa. Mas sim, desculpa, pode continuar. Não, não, é isso. Então, sobre a carteira de motorista, né? No meu caso era bem específico, porque se eu tivesse vindo com um visto de trabalho, não precisava. Eu mostraria do Brasil e eles trocariam, porque eles querem Sério? facilitar a vida de Boa. quem tá vindo trabalhar. Visto que existe aqui na Holanda, né? É o High Skilled Immigrant, que é um visto para quem tem bom Sonhos com nível, o né? nível, Isso. exatamente. E Aham. daí, esse visto, eles facilitam um pouco, ele não só para você trocar a carta de motorista, como os impostos. Ok. Quando você vem com esse visto, você tem redução de imposto nos primeiros anos. Antes era, se eu não me engano, 7 anos, aí foi diminuindo, agora tá em Uhum. 3. Mas, de qualquer maneira, é um grande incentivo. Você pagar, Uhum. porque Sim. quando você chega num nível de salário alto, você paga muito imposto. É, aqui na Europa tem muito isso. A gente paga muito mais imposto do que a gente paga no Brasil na proporção do que a gente recebe de salário, né? As porcentagens são bem altas Sim, vai depender do país. do salário também, né? Tipo, É, quanto mais salário, mais imposto. mas acho até que Então, na Bélgica é um dos piores. Eu nem sei como é que é na Holanda, mas acho que na Bélgica que é bem 50%, já na desde Holanda muito chega a baixo. É. 51%, mas eu vi que boa parte da população só paga até 18%. Porque a média é essa, então, 18. Boa. Então não é tão Uhum, alto, realmente. Em Portugal é mais alto. Sim. sim, mas assim, a gente paga muito imposto aqui, né? Mas você vê de retorno também, então eu não acho tão ruim. E é isso que eu ia te perguntar. Você já precisou usar sistema de saúde daí? Como que foi isso? Porque assim, nessa parte realmente retorno do imposto. Sistema de saúde, medicamentos, essas coisas são tranquilas por aí? Então, em relação ao valor do plano de saúde, não é tão caro. Uhum. Assim, Ok. 120 euros por mês, 130. Assim, considerando que o salário mínimo aqui é quase 2.000 euros, né? Não é muito alto. Exato. Aham. E o governo vai te ressarcir de acordo com a sua renda. Então, você tem uma renda Ok. alta, você pagou esse plano de saúde, beleza. Mas se você, por exemplo, no ano de 2022, eu pedi demissão e saí em maio. Então, eu, Uhum. eu fiquei uns meses sem trabalhar. Nesse ano a minha renda foi menor, então eles pagaram o plano de saúde para mim do O ano governo todo. te paga. Interessante. Aham, bom saber. Mas é preciso ter plano de saúde. Sem um plano de saúde realmente não funciona tão bem. Aqui é obrigatório ter plano de saúde. É Ah, acho que é obrigatório. igual na Se, Alemanha. se Uhum. você não tiver plano de saúde, você paga até uma multa e tudo. Uhum. Inclusive, se você, para quem estiver pensando em ir para a Holanda e pensar, eu vou começar a pagar só depois de 6 meses que eu estiver lá para economizar. Não funciona assim. Na hora que você faz o plano de saúde, você vai ter que pagar todos os meses que você não estava usando. É uma obrigação sua. Então, Sim, mesmo que você esteja sem trabalho e tudo, tem que ter esse plano de saúde. Morando sim. na Mas Holanda. se você não tiver Ok. trabalho, o governo vai te ressarcir, né? Aham, que é o caso. Aham. É. Entendi. Agora sim, a questão da saúde é um pouco complicada, pelo menos para mim, né? A gente no Brasil eu tinha um saúde bom, então lá a gente estava acostumado a fazer o que quisesse. Ah, eu quero ir na dermatologista. Liga, marca, Uhum. vai. Enfim, quero ir no oftalmo, quero qualquer coisa. Aqui, primeiro você vai no médico da família Uhum. e ele só vai te encaminhar para o especialista se ele achar necessário. Não é você quem Mas decide isso. Você não não. pode ser proativa. Ok. Uhum. E também, assim, eles são bem conservadores em relação a dar remédio. Primeiro, tô tossindo e liguei pro médico. Tá bom, quando você completar 2 semanas tossindo, você liga de novo. É, Ou, antibiótico aqui. né, porque, Exato. porque no Brasil, às vezes, você vai no médico e acaba fazendo muitos exames sem necessidade, tomando muitos remédios sem, às vezes, necessidade. Mas aqui também eu acho que
se você realmente tiver problema, eles só vão descobrir quando tiver muito avançado. Porque aqui a gente eu acho que eles não estão muito comparando com as coisas também que eu já vi aqui, a medicina preventiva no Brasil, eu acho que ela tá muito mais, nós usamos muito mais essa expressão, que é realmente fazer o check-up anual, e fazer exames anuais. Aqui não, eles só fazem isso quando depois que você sentiu uma coisa. Nunca é antes de sentir, eles não vão te passar nenhum exame. Então, sim, eu entendo isso, é exatamente o que você está Sim. falando. Você vai descobrir E quando você já estiver sentindo. isso, e assim, você pode escolher entre diversos planos de saúde, você não tem opções, mas todos vão funcionar da mesma maneira. Se você quiser adicionar alguma coisa a mais, você pode adicionar, por exemplo, sessões de fisioterapia, alguma coisa assim, mas você não Tá. pode jamais ter a opção de ir direto para o especialista. Não, isso não vai Ok. existir. Sempre vai passar pelo House Arts, que é o médico da família. E medicação, por exemplo, quando eles indicam essa medicação, aí vocês Uhum. têm com a participação do governo também, por exemplo, o medicamento vocês pagam 100% ou é barato porque o governo financia parte do medicamento? Aqui funciona, na hora de escolher o plano de saúde, você pode escolher quanto de risco você vai ter. Então, você pode escolher, por exemplo, eu quero um risco de 300 euros. Então, os primeiros 300 euros que você gastar com medicação, você que vai pagar naquele ano. Aí, só que consulta com o médico, por exemplo, não entra nesses 300 euros, já está Uhum. incluído. Ok. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar esse risco para 500, aí por mês eu vou pagar menos. Então é uma escolha. Eu Uhum. prefiro não botar o risco muito alto. Porque não tem essa necessidade no seu caso, aham. Isso. Ok, Aí, assim, ok. eu tinha já um diagnóstico de hipotireoidismo no Brasil e fazia tratamento. Aham. Então, quando eu cheguei aqui já com toda a informação, eles continuaram meu tratamento. Eles liberam remédio e eles também deixam eu fazer o exame de sangue a cada 3 meses. E depois eu mesma Ok. pedi para ser a cada 6 meses, né? Para controlar o hormônio da tireoide. Mas, assim, uma coisa que eu estranhei muito é que no Brasil, né, eu fazia o exame para saber como é que estava meu hormônio e, em conjunto, ele também olhava, por exemplo, meu colesterol, minhas vitaminas, porque elas podem também, porque tudo tá tudo interligado, né? Uhum. Sim. Aqui não. Eu faço exame de sangue só do hormônio da tireoide e ponto. Ah, eles não pedem outras coisas. É interessante isso, como eles são É, mais literais, né? Ok. uhum, isso. Pronto, então. Ok, fica bem esclarecido, pelo menos, de como que é o sistema de saúde pra você aí. E uma coisa, você contou que a casa, o teu namorado já estava alugando, quando você chegou aí já estava com a casa, você não teve esse problema. Mas assim, como que você vê a questão de moradia na Holanda hoje em dia? É fácil de alugar? É normalmente o que as pessoas ganham? É justo? É caro? Como que você vê isso? Uhum. Então, na verdade, o nosso aluguel estava mais ou menos resolvido. Não tava resolvido, não. Porque, assim, essa opção que a gente foi de aluguel era uma opção que é assim: você aluga e você paga abaixo do valor de mercado, mas você não tem aquele 1 ano de estabilidade. A nossa estabilidade era Hum, só 6 meses. A gente conhecia gente que tinha aplicado para um aluguel assim e tinha essa estabilidade de 6 meses, às vezes de um mês. Mas a pessoa acabava uhum, morando 4 anos e eles nunca pediam a casa de volta. sim. Porque era uma casa que eles pretendem reformar, mas não sabem quando. Então eles não te dão aluguel, como é que fala? Muito alto, né? Eles vão te dar um valor abaixo pra poder te pedir a qualquer momento essa casa, é Isso, isso? isso. Ok. E aí, essa casa que a gente ficou arrumando, eles pediram muito rápido. E Ah, aí, acho que a gente tinha alugado em outubro, mas eu só me mudei em março. E aí eles pediram para entregar logo depois, mas a gente conseguiu que eles deixassem a gente ficar até dezembro. aham. Aí a gente, nesse intervalo, acabou conseguindo comprar o apartamento que a gente mora agora. Uhum. Tá. É, e aí a gente conseguiu até entregar essa casa antes. Mas, tipo, a Que gente máximo. arrumou Uhum. pensando que ia ficar mais tempo, né? Porque a gente conhecia gente que tinha ficado muito mais. E, assim, no caso do apartamento, né? A gente conseguiu porque o dono do apartamento era um cliente nosso e ele vendeu diretamente Uhum. pra gente. Tá. Mas para comprar uma casa que é muito, muito difícil. Por quê? Porque toda casa que está no mercado, mais de uma pessoa pode se interessar. Então, se vamos supor, a casa custa 350 mil euros. Vai vir uma pessoa e vai oferecer 360, 370, 400. Caramba. Então aí é essa. A pessoa oferece a mais pra conseguir ficar com a prioridade. Ok. Sim, tanto na hora de Interessante. comprar, como até de aluguel.
que às vezes a pessoa bota no E mercado um aluguel. ansiedade. É. E o aluguel aqui é muito caro. Uhum. E agora já o financiamento compensou muito pra gente. Eu não posso falar assim de todos os Sim, sim. anos, porque as regras sempre vão mudando aqui, né? Todo ano vai Ok. mudando. Todo ano tem até um evento que o rei assina um documento e eles colocam na imprensa as novas regras, né? Mas todo ano eles vão mudando várias regras. Ok. Então, né, nessa época a gente conseguiu financiar o apartamento 100%, só tinha que ter o dinheiro para pagar o cartório, Uhum. e para fazer a mudança e tudo mais, e com juros baixíssimos. Então, E o aí? que. E o valor, tipo, compensa no que vocês pagavam de aluguel, por exemplo. O valor do Então, financiamento. o que a gente paga por mês de financiamento é 200 euros a menos do que a gente ia pagar de aluguel. Não é isso? Então, eu acho que ainda consegue o 100% de financiamento, Uhum. mas o que mudou foi a taxa de juros, que aumentou um Sim, até. pouco. Sim, sim. E a de vocês é como se fosse fixa, então ela não muda No conforme a taxa. cada pessoa tem o seu Uhum. contrato, né? O nosso Tá. contrato é fixo pelos 10 primeiros anos. Ok. Sim, sim. Tem Vocês gente fizeram. Vocês que escolheram isso. Aham. tem gente que consegue contrato fixo por todo o período, mas também Uhum. paga um pouco mais de juros. Entendi. Boa. Foi interessante de saber isso. Então, a sua experiência, porque assim, acho que as maiores coisas do imigrante é isso, é entender por que que mudou, pra você fez todo sentido. A gente vai já conversar Uhum. sobre isso também. Profissionalmente, então, você praticamente mudou de área, então, pra se adaptar a essa realidade nova na Holanda também, não é isso? É, Sim, isso é que é interessante que as pessoas também tenham essa noção que nem sempre a gente consegue vir e manter a nossa profissão. Às vezes é preciso realmente se dançar ali conforme a música até se encaixar. Mas o que vale no fim é que a gente consiga ter uma vida boa com. Quer dizer, depende para cada pessoa, né? Algumas pessoas preferem, enfim, cada um vai ter a sua própria experiência, a sua própria prioridade. Mas acho que é muito importante para quem vai mudar, estar aberto para essas mudanças. Quem vai migrar, estar aberto para essas mudanças. Então, ok, interessante saber sim, disso. quanto à profissão, né? Uhum. Aqui tá num momento assim que é muito bom de conseguir emprego. É, Ok. é, aliás, eu acho que é um problema do país. Tipo, nos anos 70, eles mesmos abriram as fronteiras para pessoas de fora vir para trabalhar, porque não tinha mão de obra, né? Uhum. E assim, meio que continua isso, de não ter mão de Ok. obra. Por exemplo, você ir no centro da cidade e o restaurante não abrir mais dia de quarta-feira, porque dia de quarta-feira não tinha ninguém para trabalhar. Ok. E então, assim, tem muita, muita oportunidade de emprego. É tanto que, como eu falei, eu ainda faço websites, mas a empresa do meu noivo foi um pouco para recrutamento. Porque Uhum. precisa de. Toda empresa precisa Sim. de De um pessoas, né? recrutador, Sim. sim, de pessoas, sim, mas entendi agora. Então Tem ele muita faz. oportunidade de emprego, tem muita vaga aberta. Mas, Ok. como tu falou, né, a pessoa tem que estar aberta a possíveis mudanças, né? Como que é isso? O empresário que precisa de funcionário Ok. é, procura ele e aí ele monta uma campanha de marketing. Então, Hum, como é que eu vou falar? A gente está auxiliando o cliente a achar alguém, né? então Não é que a tá, gente pelo tem lado do um. empresário. Faz Não é mais que a gente sentido, tenha. realmente. Mas sim, tem que se reinventar, né? E no lugar que eu moro, assim, porque também uma Holanda seja pequena, né? Tem as regiões. Então, Amsterdã, se você for no restaurante, é mais fácil o garçom falar inglês e não falar holandês, Ah, é porque lá já verdade. é bem internacional. Uhum. Mas onde eu moro, as empresas ainda querem um pouco holandês. E na Uhum. empresa que eu trabalhava de engenharia civil, eles batiam muito na tecla. Você tem que melhorar seu holandês, você tem que melhorar seu holandês, porque é, você tem que se comunicar com os clientes. Uhum. Então, aqui ainda é, assim, um pouco difícil, mas vai depender da empresa que você vai trabalhar, né? Mas, assim, Sim. no meu networking, né, porque eu vim morar com o Vincent, eu conheço as pessoas ao redor dele, né? Sim, sim, te traz um Então, pouco de. então Sim, ao te ajuda um redor. pouco, né? Te aumenta o network, é isso que você falou, Sim, né? De sim. já ter ele. Aham. Ajuda, mas o networking dele é mais pessoas locais, né? Que querem que fale holandês fluente.
E eu já melhorei Uhum. muito, muito mesmo, mas fluente eu ainda não falo. Então, eu ainda tô, como é que fala? Tá no processo. Até porque para ser fluente, né, realmente é uma vida. Praticamente ainda mais uma língua tão diferente quanto o Sim, holandês, que a gente não tem nenhuma similaridade. Eu não consigo ler o nome de uma rua em holandês, então realmente não é algo. sim, Tem o mesmo alfabeto, mas não é fácil. e na região que eu moro, que é a região de Limburg, tem um Uhum. dialeto próprio, né? Então, quando eu trabalhava nessa empresa de engenharia, eu passava o dia escutando as pessoas falando dialeto, não era nem holandês. Sei, Porque que se ainda todo dificulta mais. mundo só falasse holandês, né, teria sido mais rápido. Mas não, eu escutava também, escuto muito dialeto. O fato de eu falar inglês bem, né, é muito bom, que eu não fico perdida, mas também atrapalha um pouco, porque alguém fala pra mim assim, ah, eu não falo inglês, aí eu faço o esforço pra manter a Uhum. conversa em holandês. Mas quando a pessoa fala, ah, eu falo inglês, então vamos pro inglês que é mais fácil, né? Sempre. É porque realmente, assim, aprender uma língua nova é muito bonito, mas assim, é preciso realmente muita energia para isso. É no dia a Sim, dia, é cansativo. Você ter que pensar em uma outra língua, você ter que. É bem cansativo. Mas então, Jéssica, nisso tudo assim que a gente já falou, para você então essa decisão de migrar foi uma decisão boa? Como que você vê ela? Assim, a decisão para você na sua vida foi importante? Foi feliz? sim, eu acho que é muito desafiadora. Enfim, eu já passei por muita coisa, mas eu sempre achei que aqui as coisas fluíam, que não era Uhum, nunca fácil, mas que tinha muita oportunidade, que as coisas iam sempre acontecendo. uhum. Nunca ficou Então, parada, assim. eu não me arrependo jamais, sou muito feliz com a minha decisão, mas eu acho assim que não é para todo mundo, é como você falou, vai depender das prioridades de cada pessoa. A gente acaba aqui tendo que abrir mão de muita coisa também, né? Aquela vida no Brasil que tá acontecendo, a gente tá aqui só assistindo e assim vai. Mas assim, hoje, nesse momento, eu nunca falo no pra sempre, porque a gente nunca tem um pra sempre, mas hoje você não pensaria de forma alguma em voltar a morar no Brasil ou sim? Não, não Hoje não penso. é não seria uma opção. Para as pessoas que pensam em imigrar, assim, qual seria um conselho que você queria ter escutado lá atrás, quando você estava com ansiedade, que você acha que as pessoas deveriam escutar, poderiam escutar, que você daria para essas pessoas que pensam em emigrar? Resolver um dia de cada vez, realmente, e tentar ver sempre o lado bom e aproveitar o que tem. Porque o que aconteceu comigo quando eu tava no Brasil é que eu tava muito apegada, quero morar na Europa, quero morar na Europa, né? E hoje eu vejo que tinha muitas coisas boas, muitos aspectos bons de morar no Brasil. Uhum. Assim como tem muitos aspectos bons de morar aqui. Então eu vou tentar me apegar ao que é melhor, não negar os problemas, não é isso. Eu reconheço os problemas, mas tentar se apegar ao que é bom, né? É porque às vezes a gente realmente na ansiedade. Quando eu também mudei pra cá, eu lembro que em terapia minha psicóloga às vezes falava isso, porque eu não vim pra morar pra sempre, né? Também Aham. não sei até hoje se vai ser pra sempre. Mas no meu primeiro ano aqui, quando eu comecei a decidir se eu voltava, se eu ainda voltava, porque meu visto inicial era de um ano, ele falava muito isso: ele, Amanda, você quer o melhor dos dois mundos, você não vai ter. Se você ficar aqui, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Se você voltar, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Eu Uhum. acho que é meio que isso, né? Que você falou assim, é viver esse momento realmente com tudo. Ou seja, tá lá vivendo o momento e tá aqui vivendo o momento. Porque perfeito não vai ser. Sempre vai. Alguma coisa vai faltar. Falta a família, falta comida, faltam coisas. E falando nisso, Sim. até como que é pra você, por exemplo, a comida aí, a adaptação? Porque a comida é diferente da Holanda. Pra você foi tudo bem? Não. Assim, hoje em dia tudo bem, porque eu é, fui descobrindo as coisas, né? Como eu falei, eu moro Uhum, numa região, na região de Limburg, né? Quem mora em uhum. Amsterdã já vai chegar lá com a comunidade de brasileiros, né? Mas Sim. para mim foi tudo mais devagar. Então hoje eu já conheço, por exemplo, uma pessoa que faz salgadinho, que faz feijoada, que faz parmegiana. Então, se eu quiser, assim, para um aniversário, para um evento, eu já consigo chamar ela, né? Aham. Já sei qual supermercado online eu posso comprar e cozinho em casa e tudo mais. Então, não, assim, não sinto tanta falta porque o que eu consigo, o que eu preciso, eu faço, né? Uhum. Inclusive, teve um aniversário meu que com a ajuda do meu noivo, a gente fez uma feijoada, né? Muito libertador você poder fazer sua própria feijoada. Não ficar dependendo de ninguém. Sim, a Mas gente aprende, né? Tem que aprender.
Isso, então, assim, hoje em dia eu já tô adaptada em relação a isso, né? E uma coisa, uma curiosidade daqui, né? É que as pessoas não almoçam quente, né? É ou uma salada, ou um sanduíche, algo assim, né? Então, quando eu trabalhava nessa outra empresa, depois de um tempo ficou tão corrido pra mim lá que eu também comecei a almoçar sanduíche. Se adaptou. Foi, mas agora eu tô trabalhando mais de casa, então eu consigo comer como é que fala? Comer um almoço Tem um normal. almoço, né? Como a gente Isso, brasileira. Porque sanduíche pra gente é um lanche, no máximo. sim. Mas é assim, daí eles comem bem na janta, só que Uhum, eles jantam cedo, tipo 6 horas da noite, né? E aí tem um tempinho ali pra fazer a digestão. Mas uhum, assim, aqui tem muita comida boa e também tem muita uhum. comida de influência de outros lugares. Por exemplo, as Filipinas, a Indonésia era colônia da Holanda, então tem muita comida aqui que é baseada na Indonésia, baseado na China, no Vietnã. Uhum. Mas em relação assim a comida ser saudável, não é muito. Muita coisa aqui é muito industrializada. Muita comida pronta, né? Sim, Sim. muito industrializada, taxa de obesidade muito alta no país. Uhum, E fruta também aqui é triste. Não todas. Tipo, eles produzem, por exemplo, maçã, pera, morango, produzem berries. Então, as coisas que vêm daqui são boas. uhum. Mas as frutas que vêm de outros locais, né? Porque elas ficam num barco, ficam no Sim. avião, já chega não muito fresca. Sim, acho que as frutas tropicais realmente daqui não tem o sabor que a gente tem lá no Brasil, né? As Uhum, frutas vermelhas e tudo aqui são até melhores. E uhum. Jéssica, quais são as coisas boas que você acha que você tem aqui que você não tinha no Brasil, por exemplo? Pronto, eu acho que, assim, o principal é o acesso a viagens, né? A vários lugares perto. É, de carro mesmo. Onde eu moro, 4 horas estou em Paris, 7 horas estou na Suíça. Então, enfim, dá para ir para muitos lugares até de carro. Muitas opções também de voo, né, pelas companhias aéreas low cost. Uhum. Então, assim, como É eu muito falei, quando. acessível, né? Parece. Acho que viajar no Sim, Brasil é até um pouco, dependendo da viagem, é mais caro do que as viagens que podem ser feitas aqui. sim, e assim, uma coisa que você falou uma vez, né? é, dava para viver com muito mais e dava para viver com muito menos, né? Uhum, Então, hoje que eu trabalho, meu noivo trabalha e tudo, a gente tem mais opções. Mas mesmo quando eu era estudante, já tinha um mundo de opções, né? uhum, E então, se eu estiver pensando, minha prioridade é conforto, vai de carro, vai numa companhia aérea melhor, minha prioridade é o custo. Pega um Ryanair, pega uma uhum. promoção, é, e eu lembro assim, quando era estudante, o pessoal ficava ligado, às vezes aparecia uma promoção assim. Aliás, recentemente eu fui pra Viena por 20 euros. Assim, é muito acessível pela Não Ryanair. parece nem real, né? Quando a gente olha que é o Não, preço do Guanabara que a gente sim, pega lá. sim, então assim, ó, isso é uma grande vantagem, né? Outra vantagem pra mim é que onde eu moro tem uma comunidade de expats, né? Que são pessoas que de Uhum. fora que vêm trabalhar aqui. Então eu tenho contato diariamente, semanalmente com pessoas de muitos lugares. É, fiz grandes amigos do Brasil, mas também da China, da Alemanha, Uhum, que é, massa. de todos os lugares que imaginar. E claro, os holandeses também, né? É isso, é meio que é um outro mundo, né? E pra você isso tudo é uma vantagem. E aí acho que é isso que as pessoas também têm que entender, que pra algumas pessoas isso é o sonho, pra outras isso é um pesadelo. Tipo, tem gente que odeia viajar, tem gente que não quer conhecer ninguém. Então é entender realmente o que que faz sentido pra cada um. Mas sim, Exatamente. tá. Eu vou depois. E o clima, como que foi, Jéssica? Só a última pergunta. Como que foi a Uhum. adaptação do clima? Porque é muito diferente da de Fortaleza, né? Eu acho que o mais desafiador é os dias serem curtos. Tipo, no sentido que, vamos dizer, amanhece. Não, peraí, deixa eu refazer. O, Sim. é, o mais. Eu acho que o mais eu acho que o mais. Tá, pronto. O mais desafiador é o escuro, né? Porque
no verão o dia é muito longo. Uhum. No dia mais longo do ano, acho que o sol se põe 10 horas da noite, 9 horas da noite. Não sei exatamente, mas por aí. E aí, quando vai pro inverno, né? Os dias vão ficando curtos, né? É algo bem diferente de Fortaleza, porque em Fortaleza é mais ou menos naquele mesmo horário o ano inteiro, né? Cinco e Todo meia da santo dia. tarde tem o Uhum. pôr do sol, né? Aqui não, vão ter dias curtos e dias mais longos, né? Então vai ter dia que você vai pro trabalho, tá escuro, e vai voltar do trabalho, vai estar escuro. Eu acho que isso é o mais desafiador, porque não dá vontade de levantar, não tem energia, né? Então tem que tomar vitamina D, tem que fazer exercício É, dá uma pra tristeza, não. né? Sim, Pra poder conseguir passar por essa fase. sim, Mas sim, não é exatamente. só. Mas sim, Mas, aham. Mas desculpa. assim, não, tudo bem. Mas assim, eu não acho que eu sofri muito, não, assim, com frio, porque pra onde Uhum. a gente vai bem agasalhado, e se for pra um espaço fechado, sempre vai ter aquecimento. Aquecimento, Então não tem aham. porque a pessoa ficar passando frio se a pessoa se vestir bem. Sim. Mas também leva tempo para a pessoa entender, né, todas as camadas. E Uhum. também a questão do tempo variar muito. Então, às vezes não quero levar um casaco para não ficar carregando, mas daqui a pouco tu vai precisar. Então levo. Baixou o sol, já É, era. então tem que Sim. sempre se vestir em camadas, né, para ir se adaptando ao longo do dia, porque muda também muito ao longo do dia. É, e é uma coisa que a gente Mas, não tem uhum. costume, né? Na vida inteira no Ceará, ninguém faz isso. A gente sai com a mesma roupa e volta com ela. Isso, Mas sim. inclusive é muito comum aqui, né? Assim, ter o guarda-roupa de acordo com a estação, né? Então, Uhum. quando for no verão, as roupas de inverno vão todas para uma caixinha e vão para outro ficar guardadas, né? Sim. E aí os vestidos do verão também não vou poder usar no inverno. Então Sim. tem isso também que a gente não tinha, né? Tinha um guarda-roupa só para no todo. Tanto é, os mesmos sapatos, as mesmas roupas, que aqui é até isso, né? Os sapatos mudam, tudo muda de acordo com a estação. Mas sim, muito Sim. interessante. Mas é isso, então, muito obrigada. Acho que é muito esclarecedora a sua jornada aí na Holanda. E é muito bom de saber que você tá. Fico muito feliz de saber que você tá feliz, que tá fazendo muito sentido pra você. E é isso, muito obrigada. Eu espero muito que todas as informações ajudem pessoas que pensem em vir, por exemplo, para a Holanda, que saibam desse visto, que saibam dessas situações todas. Muito Muito, muito obrigada. obrigada pelo convite e eu fico à disposição para tirar dúvidas de quem precisar, é só entrar em contato comigo. Tá bem, então. Eu vou marcar a Jéssica quando a gente for os recortes aqui, quando eu for postar, eu marco você e aí pronto. Quem quiser, a gente vai conversando. E muito obrigada. Muito obrigada, querida.